Ilana e eu vou começar falando sobre o tópico a luz como uma onda. A natureza da luz é ondulatória. Por esse motivo, a gente diz que a luz é uma onda. Como ela não precisa de um meio material para se propagar, e também porque quando ela se propaga, ela perturba os campos elétricos e magnéticos, dizemos que a luz é uma onda eletromagnética. O campo elétrico e o campo magnético são perpendiculares um ao outro. E a luz, quando ela se propaga, ela atravessa eles também de forma perpendicular. Imagine como um plano cartesiano, onde o campo elétrico é o eixo X, o magnético o eixo Y e a luz se propaga pelo eixo Z, tá? Dessa forma. Por essa perturbação ser de forma perpendicular, a luz ela pertence à classe de ondas transversais. A velocidade da luz ela vai depender do meio em que ela está inserida, onde sabemos que no vácuo a velocidade corresponde a c, que representa 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, que é a maior velocidade de todas. Só que, se a luz estiver no vácuo, essa velocidade já não será mais a mesma. Cada meio, mesmo sendo transparente, ele oferece uma maior ou uma menor dificuldade para a passagem de luz. Essa dificuldade ela é chamada de refringência e ela é medida pelo índice de refração, que é a velocidade da luz no vácuo dividida pela velocidade da luz no meio. Essa definição ela nos mostra que quanto menor for a velocidade da luz no meio, maior será a dificuldade de ela conseguir atravessar ali, de ela conseguir se propagar nesse meio, ou seja, maior será o índice de refringência. A luz sai de um meio para o outro, dizemos que ela sofre refração. Essa refração ela é medida quantitativamente pela lei de Snell. A lei de Snell é a seguinte: N1 vezes seno de I vai ser igual a N2 vezes o seno de R, onde N1 é o índice de refração do meio 1, N2 o índice de refração do meio 2, seno de I é o seno do ângulo do raio de luz incidente e o seno de R é o seno do ângulo do raio de luz refratado, ambos os ângulos em relação à reta normal. Conforme formos modificando o ângulo de incidência, o ângulo do raio refratado também se modificará. Se aumentarmos o ângulo do raio incidente gradativamente, isso na direção do mais infringente para o menos infringente, o raio refratado ele vai ficar cada vez mais distante da reta normal. E aí vai chegar um momento que ele vai ficar igual com a superfície. Esse é chamado momento limite, a situação limite. Então, o raio incidente ele vai receber o nome de raio L, em vez de ser o raio I, por ser o raio limite, o ângulo limite. Se aumentarmos ainda mais o ângulo, fazendo que ultrapasse o ângulo limite, a luz ali não sofrerá mais refração, apenas a reflexão. Lembrando que esse fenômeno só vai acontecer se a luz estiver saindo do meio de maior índice de refração para o menor índice de refração, como da água para o ar ou do vidro para o ar. Bom, vou falar sobre a polarização da luz, difração e interferência. Bom, a polarização da luz ocorre quando a luz natural, que antes se propagava em vários pontos, agora se propaga em apenas um ponto. Bom, vou falar sobre a polarização e difração e interferência. Bom, a polarização ela ocorre quando a luz natural, que se propaga em vários planos, ela passa a se propagar em apenas um plano. As fontes luminosas, elas geralmente emitem ondas eletromagnéticas que vibram em várias direções. Bom, e nessas direções há sempre um plano perpendicular para cada raio de ondas luminosas. Bom, e a difração? A difração, ela é um fenômeno que ocorre com vários tipos de ondas. Exemplos disso são as ondas sonoras, ondas de luz, raios de luz, E que pode ser entendida como um desvio da trajetória retilínea
depois da luz passar pela aresta de um objeto. Bom, e eu falei sobre a difração, agora eu vou falar sobre a interferência. Bom, o efeito da interferência é semelhante ao da difração. Bom, e porém, ela está relacionada com luz corrente atravessando, né, duas ou mais fendas. Bom, e rigorosamente, a interferência, ela se dá para fendas que são muito menores do que o comprimento, né, das ondas da luz. Bom, como isso não é uma realização possível na prática, então temos sempre a interferência relacionada à difração. Bom, e além da interferência, tem ela da simples e a dupla. Bom, então vamos falar sobre o poder de resolução. O poder de resolução é a capacidade de um sistema de lentes de mostrar um objeto, uma determinada imagem, onde os objetos dessa imagem podem ser visualizados por uma pessoa com riqueza de detalhes. Desde que uma lente se comporte como uma fenda esférica, né, as imagens mostradas por ela de dois objetos separados por uma certa distância, formadas pela lente, são basicamente pequenas figuras de difração. Ou seja, através da difração, o sistema de lentes pode formar uma imagem, né, com riqueza de detalhes, né? E se essas lentes estiverem muito sobrepostas, a imagem não pode ser visualizada de modo a distinguir dois pontos na imagem. Bom, existe um critério chamado critério de Rayleigh, né, que assim é chamado, né, que é a teoria que define a resolução de dois objetos separados por uma distância angular relativamente pequena, né, no qual o sistema de lentes pode mostrar com detalhes, né, essa imagem, né, de modo que o observador possa distingui-las. Esse critério fala, né, que duas lentes elas têm um limite de sobreposição que podem, né, mostrar com clareza um objeto perfeitamente. Bom, então como se dá a formação da imagem nos espelhos e lentes delgadas? Os espelhos, nós temos espelhos de dois tipos, os espelhos planos e os espelhos esféricos. A formação de imagem nos espelhos planos se dá, que nossos olhos podem perceber, né, são justamente a imagem, né, a partir de raios que são emanados, né, do espelho, raios luminosos, né, e essa imagem ela é formada através do prolongamento desses raios pela superfície do espelho. O espelho ele é constituído de uma estrutura que faz com que aquela placa de vidro, né, do espelho possa refletir com precisão a imagem do ambiente. Portanto, o reflexo acaba, né, saindo ali de forma perfeita, né? Então, essa imagem que nós vemos é chamada de imagem virtual. Então, assim que ocorre a formação da imagem nos espelhos planos. Bom, existe também os espelhos esféricos, que podem ser de dois tipos, os côncavos e os espelhos convexos. Nos espelhos côncavos, trata-se de uma cavidade refletora, né, no qual é muito usado em óticas, por exemplo, né, que ele forma a imagem através de intersecções dos raios luminosos, né, e quanto
maior a distância do objeto do vértice do espelho, né, menor a imagem. Geralmente a imagem ela é invertida nesses espelhos. Quanto mais se afasta da parte do meio do espelho, porque ele é um espelho, né, que tem uma curvatura, então ele tem essa característica de ampliar as imagens e diminuir as imagens de acordo com a distância, né? Ele tem essa propriedade justamente por ter essa curvatura. E temos também os espelhos convexos, que são espelhos que produzem apenas imagens virtuais e também produzem imagens menores do que o objeto que está sendo refletido, independentemente da distância entre o objeto e o vértice do espelho. Esses tipos de espelhos são encontrados, por exemplo, em retrovisores de carro. Temos também as lentes delgadas, que podem ser de dois tipos: as convergentes ou positivas e as divergentes ou negativas. As convergentes, elas possuem a característica de serem mais espessas na parte do meio da lente e menos espessas nas bordas. E o contrário ocorre na divergente, que tem as bordas mais espessas do que no meio. Cada uma delas exerce uma atividade sobre os raios luminosos que são incididos sobre elas. Existem diversos instrumentos ópticos onde as lentes estão presentes. Exemplos como a câmera fotográfica, que utiliza o direcionamento para frente ou para trás da lente, como opção de aumentar o foco e também o zoom, o aumento da imagem. Nós temos a lupa também, que é uma lente de aumento, os óculos, os binóculos, telescópios, microscópios, que tem duas lentes, a ocular próxima à vista do observador e a objetiva, que fica próxima ao objeto observado, por exemplo, ou seja, a lente é bastante utilizada também no estudo de óptica. Bom, meu nome é Anderson, eu vou falar da fotossíntese. A fotossíntese é o processo através do qual as plantas transformam a energia radiante eletromagnética em energia química. A fotossíntese pode ser definida como um processo físico-químico mediante quais os organismos fotossintéticos sintetizam compostos orgânicos a partir de matéria-prima inorgânica na presença da luz solar. Por meio da fotossíntese, as plantas, as águas e alguns tipos de bactéria convertem a energia física da luz solar em energia química. E esse processo é essencialmente para a manutenção de todas as formas de vida existentes. Bom, agora eu vou falar da equação empírica da fotossíntese. Equação 1, que consiste em que CO2, dióxido de carbono, mais H2O, água, mais luz, que converte isso em oxigênio, O2, mais matéria orgânica, mais energia química. Da análise da equação fundamental da fotossíntese, representada pela equação 1, a equação essa está aqui em cima, concluímos que a reação entre o gás carbono e a água, produzindo carboidratos e oxigênio, dá-se exclusivamente na presença da luz e é confinada aos cloroplastos. A síntese de carbono implica na disponibilidade de uma quantidade de energia química, que pode ser utilizada pela célula em vários processos metabólicos. Agora vamos falar da função da fotossíntese na célula vegetal. Quais são as funções? Essas funções são essas que são: oxidam a água, reduzem o CO2, dióxido de carbono, liberam o O2, formam energia orgânica, carboidratos, e sintetizam pigmentos, porém só é possível a realização desses processos em presença da luz e de organelas como os cloroplastos. Processo fotossintético. O processo fotossintético das plantas ocorre nos cloroplastos e resulta na liberação de oxigênio molecular e na captura do dióxido de carbono da atmosfera, que é utilizado para sintetizar carboidratos, em que o CH2O representa carboidrato.
açúcares. Os produtos primários da etapa fotoquímica são o ATP e o NADPH2. Nessa etapa também ocorre a liberação de oxigênio como subproduto da dissociação da molécula de água. A etapa química da fotossíntese é uma etapa basicamente enzimática, na qual o CO2 é fixado e reduzido até carboidratos, utilizando o NADPH2 e o ATP, produzidos na etapa fotoquímica. A fotossíntese e a respiração são processos importantes na regulação de teores de oxigênio e dióxido de carbono da atmosfera terrestre, pois todas as plantas, animais, os seres humanos, todos nós respiramos. E por meio desse processo que ocorre no citoplasma e mitocôndrias, os carboidratos e outros constituintes celulares são convertidos em dióxido de carbono e água com a liberação de energia. Cloroplastos, o continente da fotossíntese. A presença dos cloroplastos ocorre em todas as plantas, sendo mais numerosos nas folhas. Os cloroplastos são partículas subcelulares geneticamente denominadas organelas, que ocorrem nos tecidos verdes, em maior número nas células de mesófilos das folhas. Nos cloroplastos contém um pigmento chamado clorofila, que está associado à fotossíntese. As clorofilas são pigmentos primários de absorção de luz. Primeiro absorvem mais no vermelho e azul, deixando os comprimentos das ondas intermediárias verdes sejam mais visíveis aos olhos nus. Absorção de luz. Para que a fotossíntese se inicie, os pigmentos precisam absorver um fóton. As moléculas de clorofila se organizam em uma unidade fotossintética. Quando um pigmento absorve um fóton, a energia dele é totalmente transferida para a molécula, afetando sua estabilidade e excitando-a. Após um curto período de excitação, a molécula dissipa sua energia de forma de radiação, porém menos energética que inicialmente, pois parte da energia da molécula foi perdida enquanto ela estava excitada. Este processo chama-se de fluorescência. Entretanto, a molécula pode perder sua energia através de conversões internas, tendo uma vida média mais longa, e emitindo uma radiação com comprimento longo da onda, porém menos energética, sendo que este processo é chamado de fosforescência. Nesse processo, a molécula excitada pode interagir com outra molécula fazendo trocas de energia. Quando a molécula de clorofila B ou carotenoide absorve um quanto, a energia é transferida para a clorofila A. Normalmente, há uma cooperação entre moléculas de clorofila, aumentando a eficiência da fotossíntese. Em uma unidade fosfossintética, há o pigmento aprisionador ou molécula aprisionadora, aonde a energia irá se concentrar após ter passado por várias outras moléculas. E as outras moléculas são chamadas de antena, pois captam as radiações e as transferem para um único ponto. E é isso, gente.